Amém. Vamos abrir então, amados irmãos, as nossas Bíblias, na carta de 1 Coríntios, no capítulo 3, estamos nesse texto tão precioso, tão maravilhoso, é um livro fantástico. Lembra a igreja em Corinto? Paulo está anunciando novamente o Evangelho para esta igreja, porque eles se perderam do Evangelho e a cultura se tornou mais poderosa, mais forte, e eles estão divididos na igreja em personalidades. E Paulo está tratando dessa divisão, mostrando que o centro de tudo não é a personalidade dos pastores, ou de grupo algum, ou de pessoa alguma na igreja, mas o centro da igreja, o fundamento da igreja é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse tem sido o argumento de Paulo, e ele está trabalhando isso na mente da igreja em Corinto. E aí, no versículo 1 em diante, ele vai dizer, eu quero só ler, vou entrar no versículo 5, mas eu quero só dar um contexto para você. Do versículo 1 em diante diz assim: irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Essa correção de Paulo agora, no capítulo 3, mostrando para eles que eles, ao contrário do que eles pensavam, eles se achavam ultra espirituais, mas Paulo está dizendo, não, vocês são carnais. Como é que nós sabemos que eles são carnais? Porque eles vivem em invejas, em brigas, em discussões, em divisões. Então, isso demonstra que eles estão andando na carne, não no espírito. O Espírito de Deus sempre vai agir na unidade. A unidade é do Espírito. Quanto mais espiritual somos, melhores somos nos nossos relacionamentos. Porque o pecado, a essência do pecado é o egoísmo. A essência do pecado é quebrar o relacionamento com Deus. Adão e Eva se escondem de Deus, mas Adão e Eva se separam um do outro. Então a essência do pecado, essa idolatria, é quando eu coloco o meu eu no centro de tudo. E quando eu coloco o meu eu no centro de tudo, eu quebro o meu relacionamento com Deus, e eu quebro o meu relacionamento com todo mundo. Então, aqui está Paulo colocando essa igreja centrada em Cristo. Nós pregamos a Cristo crucificado, e agora ele vai resolver a questão dos líderes religiosos. Ele vai falar dele, de Apolo, dos pastores da igreja. Qual é o papel dos pastores? Qual é o papel da igreja? Quem são os pastores? E quem é a igreja? O que é a igreja? Ele vai tratar da eclesiologia, que é o estudo da igreja. Ele vai falar sobre o que é a igreja, e ele vai falar também sobre a questão dos ministérios da igreja, a importância dos ministérios dentro da igreja, ok? E aí ele vai no versículo 5, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Mantém sua Bíblia aberta e nós vamos meditando, e enquanto meditamos, vamos lendo o nosso texto. O apóstolo Paulo começa então mostrando que Cristo é o centro de tudo. Cristo é o centro da igreja. A igreja existe por Cristo e para Cristo. O centro de tudo só pode ser Cristo Jesus. Não é a filosofia, não é a
falando estão brigando entre vocês por causa deles. Então Paulo vai justamente questionar isso, e aí ele vai nos dar várias imagens sobre os líderes, os pastores da igreja, mas também sobre a própria igreja. E aí então Paulo vai falar a primeira imagem, e ele vai descrever-se a si mesmo, e essa palavra que Paulo vai usar é a palavra que Paulo mais usa para si mesmo, para falar do seu ministério. Ele como pastor, ele como apóstolo, ok? Essa é a palavra que ele vai mais usar para si mesmo, para designar o ministério dele, ok? E depois ele vai trazendo outras imagens, tanto da igreja, como também referente a ele e aos pastores. A primeira palavra que ele vai usar é diáconos, que a sua palavra, a sua Bíblia, ele vai trazer servos. O que somos nós? Quem é Paulo? Quem é Paulo? Apenas servos. Essa palavra é diácono. E aqui tem a imagem extraordinária, porque diácono é o quê? É literalmente aquele que serve as mesas. Ok? Então Paulo está dizendo, eu sou um garçom. É interessante porque as pessoas se apegam tanto a títulos, né? As pessoas gostam de títulos, as pessoas se apegam a títulos. Não, eu sou o apóstolo, eu sou o missionário, eu sou o pastor. Os títulos na Bíblia, os cargos na Bíblia, eles têm um propósito. É esse, servir. Não é um título para você estar acima de alguém. Pelo contrário, o Filho do Homem, disse Jesus, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O maior de todos serve. O primeiro é o último. É isso é liderança na Bíblia. Então, essa ideia da personalidade que hoje está tão em voga. As pessoas vão fazer um post para uma conferência ou para alguma coisa, elas botam a cara do pregador. Eu não gosto desse negócio. Bota qualquer coisa, bota um texto bíblico, bota a Bíblia aberta, ela não bota a minha cara nesse negócio, não. Eu tenho, sabe, vai falar 1 Coríntios, aí está a minha cara lá no postzinho de entrada. Não, está outra coisa, mas a minha cara não. Por quê? Porque não sou eu, não deve a nossa imagem, e nós vivemos a cultura da imagem. Se valoriza a imagem, a pessoa tirou uma boa foto. Ficou bem na foto, ficou bonito na foto. O que ele faz? Bota a foto lá e diz, Deus, eu te louvo. Não, você não está louvando a Deus, você simplesmente tirou uma boa foto, ficou legal. Você não é honesto e diz lá, gostei dessa foto, fiquei bem nessa foto, o que você acha? Pronto, é mais honesto do que tentar remeter a Deus algo que você está simplesmente tentando se ovacionar. Então nós vivemos muito mais do que na época de Paulo, a cultura da imagem, a cultura do corpo, a cultura da beleza, a cultura de sempre aparecer bem diante de todo mundo. E infelizmente isso entrou na igreja. A igreja agora tem até cantinho da foto. Olha, então o cantinho da foto é um cantinho todo desenhado, cheio de frufru, onde os irmãos, todo mundo vão lá tirar foto. Irmão, não tem problema com foto. Eu não tenho problema com foto. Mas a gente está fazendo alguma coisa aqui que não está muito certo. Para que a gente quer cantinho de foto na igreja? Gente? Tira foto com os irmãos, não sei o quê, não tem problema. É um evento, não, tira foto, não tem problema. Mas o que me preocupa é essa cultura que a gente tem. A cultura vigente de tudo tem que ter a nossa cara, tudo tem que estar ovacionando a pessoa. Eu tenho problema com isso. Eu não passo atrás em relação a isso. Pegaram a minha dissertação de mestrado, o pastor Filipe McAfee, ele pediu, pastor, a Igreja de Cristo está fazendo 75 anos esse ano. Aí, queria botar lá a sua dissertação de mestrado, perdão, a dissertação de mestrado não, foi a pesquisa do doutorado. Ele queria botar lá para ver lá que você fez a primeira pesquisa no Brasil sobre o perfil do pastor das Igrejas de Cristo. Eu fiz essa pesquisa. Ele, posso usar, pastor? Eu falei, pode usar para lá. Ele, pastor, eu não achei nenhuma foto tua, ele botou no livro, aí tinha de outras, ele botou, não achei nenhuma foto tua, eu falei, glória a Deus, que não tinha minha cara nesse negócio, e nem precisa ter. Se achasse e me perguntasse, eu dizia para o povo, pare com isso, põe a placa da igreja, põe a minha cara lá na frente. Eu falei, não, só se perdi o juízo completamente. Está errado, irmão. É Cristo, não somos nós.
dizendo que ele é um garçom. Eu sou o teu diabo, eu sou um garçom. A primeira ideia de Paulo aqui, eu estou servindo as mesas. Você não vê Paulo, depois daquele naufrágio, lá em Atos, capítulo 24, se eu não me engano a memória, acho que é capítulo 24, quando o apóstolo Paulo, depois do naufrágio, o que Paulo faz? Já velho, depois do naufrágio, está tudo quebrado, o barco está quebrado, salvaram-se todas as pessoas. Está lá o Paulo, o grande apóstolo, já tinha escrito a carta aos Romanos, já tinha escrito 1, 2, 3, 4 Coríntios, já tinha escrito, estava catando gravito. O certo. A gente nunca pode esquecer disso. E aqui Paulo está dizendo justamente, eu sou garçom. A ideia de Paulo aqui é que a igreja é uma família, que Deus é o Pai, e que Ele está à mesa a serviço do Pai, servindo seus filhos, servindo seus irmãos. Que coisa impressionante, irmão. Que coisa bonita isso. Que maturidade espiritual isso aqui. Quanto mais maturidade espiritual, mais dispostos a servirmos estamos. Quanto menos maduros estamos, mais estamos para ser servidos, mais queremos ser servidos. Veja uma criança dentro de casa. Quanto mais nova ela é, quanto mais imatura ela é, mais ela quer ser servida. Quanto mais maduro nós nos encontramos, mais nós servimos. E é essa imagem que Paulo quer deixar para mim e para você. Essa imagem que Deus quer que os pastores tenham, que somos garçons. Estamos servindo as mesas, estamos trazendo o banquete da palavra de Deus para o povo de Deus, a serviço de Deus, para a glória de Deus. Aqui estamos, e é isso que devemos fazer. Nós não podemos entrar nos extremos. Não, nós não precisamos de pastores, nós não somos nem ovelhas, todas nós somos pastores também. Não é jogar no lixo e nem supervalorizar. É deixar onde Deus nos colocou. Não, os pastores eles são super ungidos, não, está errado. Somos pecadores, somos pessoas, somos ovelhas, somos servos, somos ministros da palavra. Então, a gente vê os extremos. De um lado, a gente diz, quem pastor quer, não precisa de pastor, não. A única coisa que o pastor presta para fazer é casamento inteiro. O cara que ouviu falar essa frase, e ele desprezou muito pastores, ele está na miséria. Então tem os dois extremos. Cuidado com os extremos. Nenhum e nem o outro. Deixe-nos aqui onde a Bíblia nos coloca. Porque somos ministros, estamos servindo as mesas, e cada um de acordo com aquilo que Deus deu. Nenhum pastor é igual ao outro, nenhum pastor tem a mesma qualidade do outro. Às vezes, e aqui olha o que o texto diz, conforme o ministério que Deus deu a cada um. Cada pastor tem um ministério diferente. Às vezes você vai ver um pastor muito bom no evangelismo, outro você vai ver que ele é muito bom na Bíblia, outro você vê que ele é muito bom no aconselhamento. Às vezes tem pastor muito bom na questão administrativa. Por isso que nós devemos ser equipe. Por isso que é sempre muito bom quando você tem uma equipe trabalhando junto, porque cada um supre a necessidade do outro, ok? Cada um supre aquilo que falta, porque ninguém pode ser tudo, ninguém é tudo. Então Deus designou cada um no seu ramo, no seu ponto forte, e todos nos unimos e o corpo então é fortalecido. Então a primeira imagem aqui é de garçom, e Deus é que dá isso. Versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Então, nós plantamos. Um pastor vem, planta uma igreja, começa uma igreja, depois ele termina o ministério dele, vem outro atrás, rega, alimenta, cuida, pastoreia, aconselha, ensina a Bíblia. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo chegou em Corinto, ficou 1 ano e meio em Corinto, 18 meses. Depois saiu e deixou Apolo. Ele plantou, ele fez os buracos, tirou o mato, limpou o terreno, criou as valas, jogou a semente do Evangelho.
Agora vem Apolo por trás regando, tirando as ervas daninhas, vendo aquela colheita crescer, aquela plantação crescer. Então veja, nem o que planta, nem o que rega são uma coisa. Quem é tudo? Cristo. É porque é dele a semente. A lavoura é dele, a semente é dele, nós somos dele, para a glória dele, e é ele que faz crescer. É ele que faz. Você não ganha nenhuma alma para Jesus. Isso é um erro terrível. Eu ganhei fulano de tal para ele. Não. Você não ganhou nem você. Se o Espírito de Deus não tivesse convencido você do pecado, da justiça do juízo, se o Espírito de Deus não tivesse trazido arrependimento a você, e se ele não tivesse te feito nascer de novo, você não estaria em Cristo Jesus. Então nós não ganhamos ninguém para Jesus. Nós evangelizamos, nós pregamos, e é Deus que dá o crescimento. Nós plantamos e regamos, e Deus produz o crescimento. É Deus que faz isso frutificar, é Deus que glorifica o nome dele, ok? Por isso que você vai ver pastores muito dedicados, fiéis às escrituras sagradas, e você olha e fala, mas eu não entendo porque o ministério daquele pastor não cresce. Deus dá o crescimento, é Ele que sabe. Deus tem os seus eleitos, Deus tem o seu povo. A pessoa está sendo o que Deus quer de nós, o que Deus requer dos dispenseiros, daqueles que estão cuidando da dispensa de Deus. O que Deus requer deles é que eles sejam achados fiéis. É isso que Deus requer dos pastores, é que eles sejam fiéis, fiéis na palavra, no caráter, na santidade, nas orações, no trabalho, fazendo o melhor. É isso que Deus quer da gente. O crescimento é dele. Por isso é que a glória é dele, não é nossa. Se alguém bate no peito e diz, eu fiz essa obra crescer, depois que eu cheguei essa obra cresceu. Opa! Então é você que dá o crescimento. Então é você que está no lugar de Deus. Então não depende de Deus, depende de você. E se depende de você, a glória é para quem? Aí você se enrolou. Entende isso? A glória é toda de Deus. Se cresceu, a glória é de Deus. Se deu certo, a glória é de Deus. Se alguma coisa deu errado, a culpa é minha. A culpa é nossa. Porque os erros são nossos. Né? Então a gente tem que ter humildade aqui. Então, veja, é Deus que produz esse crescimento. E a agricultura, que é a imagem agora, primeiro foi a educação, agora a imagem do quê? É de uma plantação. Paulo plantou, Apolo regou. E isso é questão diária. A glória toda é de Deus, porque é Ele que faz crescer, é Ele que dá a semente, é Ele que produz isso. Todo agricultor, ele pode saber de tudo, ele pode ter todo o conhecimento, ele pode saber plantar, ele pode ter todas as técnicas, mas se Deus não colocar naquela semente toda a informação que ela precisa ter, e se Deus não mandar chuva do céu, não acontece nada. É Ele e a glória dele por meio dele, ok? Versículo 8: o que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Eles são um, ok? Eles têm um único propósito. Em outra expressão, a igreja já traz isso. Eles são um, né? Eles têm um único propósito aqui. Qual o propósito de um pastor verdadeiro? O propósito de um pastor verdadeiro, que arde no coração de um pastor verdadeiro, é que essa igreja, é que essa plantação dê a 100 por 1, que o povo ame a Deus, que o povo viva na santidade de Deus, que o povo se apaixone pelas Escrituras, que o povo ame a oração, que o povo viva em unidade, que cada um amadureça, seja transformado em imagem de Cristo, que Deus use a vida de cada irmão para o crescimento do reino, que cada irmão tenha dons do Senhor e a imagem de Cristo se veja na vida de cada irmão, e que Deus use a vida de cada irmão para a glória dele, onde cada um estiver, no seu trabalho, no seu estudo, em casa, que essa igreja cresça, que o número de salvos aumente, que haja batismos contínuos na igreja, que centenas
trabalho para isso, eu oro por isso, eu sonho por isso. Eu não sonho por nada menos do que isso. Eu e minha esposa trabalhamos, oramos e sonhamos por isso. Exatamente por isso. Esse é o coração de quem planta e de quem rega. É ver a seara do Senhor transbordar sem volume. Que Deus use a cada irmão, que pastores, líderes, mestres se levantem na igreja, que missionários, centenas deles saem daqui para outras nações, que outras igrejas sejam plantadas em outros locais. Esse é o coração, ok? É o coração de quem planta e de quem rega. É um só propósito. Versículo 9: pois nós somos cooperadores de Deus. Então aqui você tem, veja, que em todas essas imagens você tem, ao mesmo tempo, uma imagem eclesiológica, é uma imagem da igreja, eclésia, é a palavra grega para igreja, por isso eclesiologia, aqui igreja, estudo da igreja. Você sempre tem uma imagem dupla, né? Você tem uma imagem da igreja, a imagem da eclesia, que é a seara, que é o edifício, que é a família, ok? Que é o santuário. E do mesmo jeito você tem a imagem do pastor, do ministro. Ele é o garçom, ele é o plantador, ele é o que cuida da seara, ele é o construtor, ok? Então você sempre tem, na mesma figura de linguagem, na mesma imagem, você tem os dois pontos. Isso ajuda você a enxergar quem é a igreja e quem são os seus pastores. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Então a igreja tem um dono, a lavoura é de Deus, o edifício é de Deus. A igreja não é do pastor. Essa igreja aqui não é minha. Essa igreja não está solidificada no meu nome. Essa igreja aqui não tem nada no meu nome. Essa igreja aqui não existe por causa de mim. Ela existe por causa de Cristo. Se eu morrer, Deus me tirar daqui, essa igreja continua. Porque ela não está aqui por causa de mim. Ela está aqui por causa de Cristo. Eu não estou pregando meu nome aqui. Eu estou pregando a Cristo. Eu estou pregando a Cristo. Se eu morrer, Deus levanta outro, glória a Deus. Se Deus me tirar daqui para outro ministério, Deus vai levantar outro para cá. Essa igreja não está fundamentada na minha pessoa, na minha palavra, nas minhas ideias. Eu estou pregando a Bíblia, eu estou pregando Cristo. Por isso que Paulo vai dizer, a igreja de quem? É de Cristo. Por isso que o nome da igreja é igreja de Cristo. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Igreja de quem? O nome da igreja de Cristo é excelente. Não está para melhorar isso aqui não. Ok? A igreja é de Cristo. Nós, Paulo diz, nós somos cooperadores. Essa palavra grega aqui, interessante, que quer dizer trabalhar junto. Nós trabalhamos juntos com Deus. Nós carregamos a mesma carga junto com Deus. Nós ombreamos, nós cooperamos, nós trabalhamos juntos, juntamos forças. E é um privilégio, né? Todos nós, de alguma forma, servirmos no reino, de dizer, Senhor, eis-nos aqui. Deus podia fazer essa obra sozinho? É claro que sim. Ele pode tudo. Ele pode falar milagre. Deus pode fazer qualquer coisa que Ele quiser. Ele poderia fazer isso tudo aqui sem mim, sem você, sem ninguém. Acabou. De tempos em tempos Ele fazia só a sua voz, chamava os eleitos e acabou. Não precisa de ajuda de ninguém. O privilégio é meu e seu, de sermos chamados a trabalhar junto com o Senhor, a trabalhar junto com o Senhor da seara. Esse é o maior privilégio que você tem na sua vida. É quando Deus nos chama, e Deus chama todo cristão verdadeiro. Deus nos chama só pastores. Todos nós, e aqui é interessante, quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, Paulo vai dizer que Deus levantou escolheu uns para apóstolos, profetas, que são pregadores, evangelistas, que vão abrindo fronteiras
nunca tem uma função no Novo Testamento, ok? Você nunca vê alguém atuando como mestre no Novo Testamento, é sempre um pastor mestre, ele tem que ser apto para ensinar. Então são 4 ministérios. O apóstolo, que hoje nós chamaremos de missionário, não existem apóstolos como nós tínhamos na época bíblica, porque na época bíblica os apóstolos trouxeram a doutrina, eles ouviram de Cristo, receberam de Cristo e transmitiram a doutrina dos apóstolos. Então não tem mais apóstolo. Alguém que se intitula hoje um apóstolo está errado, ok? Ele está totalmente errado. Por quê? Porque os apóstolos trouxeram a doutrina, morreram todos pobres e martirizados. Então esse papo aí de gente aí querendo ser apóstolo hoje é só furado. Hoje a ideia do apóstolo seria a ideia do evangelista, que é aquele que vai abrir uma fronteira missionária em outro país, em outra cultura, ok? Seria mais ou menos essa ideia. Então, enquanto nós temos aqui no capítulo 1 os coríntios dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas ou de Pedro, Paulo está dizendo: não, gente, a seara, o edifício não é meu, não é de Paulo, de Apolo, não é de Pedro, é de Cristo. A igreja é de Cristo, a lavoura é de Cristo, o povo é de Cristo, a família é de Cristo, o rebanho é de Cristo. Ele é o bom pastor, somos suas ovelhas. Então é isso que Paulo quer quebrar. Agora, quem são os piores dessa divisão? Aqueles que dizem: eu sou de Cristo, porque eles estão dizendo que Cristo está dividido. Quem diz que é de Paulo, de Apolo ou de Pedro, tão ruim. Mas quem diz: nós somos de Cristo, tão pior ainda, porque eles estão achando que Cristo está naquela bagunça das divisões. Eles estão dizendo: nós somos super espirituais. Nós já falamos a língua dos anjos e dos homens. É o que Paulo vai falar dos dons espirituais. Eles estão totalmente errados. Eu tenho o WhatsApp de Jesus, eu falo diretamente com ele. É uma comunicação direta com Cristo Jesus. Entendeu? Eles são os super espirituais. Tudo errado aqui. A igreja é de Cristo. Versículo 10: conforme a graça de Deus que me foi confiada, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Por quê? Ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Paulo diz: olha, eu fiz aquilo que um sábio construtor vai fazer. Agora outra imagem. Veja uma família e o garçom é Paulo. Lavoura, uma plantação, Paulo, Apolo, plantando e regando. Agora um prédio sendo construído. Paulo, o engenheiro, aqui diz arquiteto. A ideia do engenheiro, de um construtor. E a primeira coisa, e mais importante, o fundamento, onde tudo vai ser edificado. Então Paulo diz: eu, como sábio construtor, joguei o alicerce, e ninguém pode jogar o alicerce a não ser aquele que já foi posto. Quem é o alicerce? Cristo Jesus. O que Paulo tem na cabeça? Jesus é a pedra angular. É isso que está na cabeça de Jesus. Foi aquilo que Jesus disse sobre ele mesmo: edificarei a minha igreja sobre esta rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. Essa rocha é a declaração de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a rocha. Cristo é a pedra angular, não é Pedro. Pedro mesmo na sua epístola vai dizer que a rocha, a pedra, o fundamento é Cristo, não é ele. Como enganosamente, erroneamente a igreja católica acredita que a pedra é Pedro. Não, a pedra é Cristo. O próprio Pedro diz isso, ok? Então ninguém pode colocar outro fundamento. É Cristo Jesus. Qual é o que sustenta tudo na igreja? Cristo. Qual o fundamento? Cristo. Qual o centro de todas as coisas da igreja? Cristo. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, e a ele a glória eternamente. Amém. O centro da igreja não são as pessoas. Hoje nós temos uma vibe onde o centro de tudo é o homem, onde o centro de tudo é a igreja. Por isso que os cânticos estão sempre preocupados não em adorar a Deus, em engrandecer a Deus, a falar da pessoa, da glória, da grandeza, exaltar a Deus, a Cristo. Não, é sempre
voltado para o ser humano, suas necessidades, suas vontades, os seus sonhos. A vingança tem sabor de mel, não é um negócio assim complicado. A tua vingança vai ter sabor de mel, um negócio assim, essa música, né? Olha aí. E é para se vingar. A Bíblia diz para você não se vingar, que a vingança pertence a quem mesmo? Ao Senhor, né? E a música diz: a sua vingança terá sabor de mel, um negócio assim. Olha aí, que coisa. Então, meus irmãos, o centro de tudo, Cristo, que fundamenta tudo, o que alicerça tudo, Cristo, ok? Então não é o apóstolo Paulo, não é Apolo, não é Pedro, não é o pastor, é Cristo Jesus, o fundamento de todas, não é filosofia, sabedoria humana, dinheiro, entretenimento, show, relacionamentos dentro da igreja. Eu conheço igrejas que o fundamento dela é o relacionamento entre as pessoas. As pessoas vão para a igreja porque lá tem sinuca, jogo de dama, tem jogo de dominó, tem totó, comida. A igreja das paredes pretas. Não precisa nem ser igreja. Ainda tem esse detalhe, né? Então, assim, o centro da igreja todo, o motivo da igreja são os relacionamentos familiares ou os relacionamentos pessoais. Não. A igreja não está fundamentada em relacionamentos. Perseveravam, Atos 2,42. E os que foram salvos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? Cristo. Nós pregamos a Cristo crucificado. Cristo é o centro de tudo. E disso parte, e disso nasce, e perseveravam, gastavam muito tempo com a doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja, o primeiro de tudo, e o fundamento de tudo, é a doutrina dos apóstolos. Nós pregamos a Cristo crucificado. Uma igreja que faz dos relacionamentos o centro de tudo, ela está errada, porque ela não está fundamentada em Cristo, mas nos relacionamentos. Relacionamento é importante. Olha, todas as cartas do Novo Testamento falam do relacionamento qualitativo entre os irmãos, que deve ser altamente elevado, mas o centro de tudo é Cristo. Se nós estamos unidos, não é porque nós somos pessoas maravilhosas, mas porque o amor de Cristo está em nós, porque o Espírito de Deus produz essa unidade em nós. Porque se deixasse por nós mesmos, o que dá só é briga, confusão, fofoca, intriga, inveja, um monte de coisa ruim. É o que está acontecendo nessa igreja, ok? O fundamento de tudo não são os relacionamentos, é Cristo. E de Cristo, o segundo ponto, são relacionamentos saudáveis, ok? Então é muito importante isso aqui, irmãos. Então ninguém pode lançar outro fundamento. Cristo é o fundamento. Versículo 12: se alguém constrói sobre esse alicerce que é Cristo, usando prata, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será provada pelo dia. Olha que coisa interessante. Paulo agora não está falando de Apolo, percebe? Se alguém constrói, a frase anterior também, versículo 10, conforme a graça de Deus, aí o versículo 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce. Então veja, ele sai do raio de ação de Apolo e Paulo e vai agora para a construção de qualquer um que vier construir a igreja. E aqui ele usa duas categorias de material: um material indestrutível e um material destrutível. Qual o material indestrutível? Olha o versículo 12: ouro, prata e pedras preciosas. Esse é um material indestrutível pelo fogo. Quanto mais fogo você traz sobre o ouro e sobre a prata, mais pura elas ficam. O ouro não é destrutível.
a prata não é destruída pelo fogo, ok? E as pedras preciosas também não. Agora, madeira, feno, que é grama, palha, né? E palha, que seria junco seco, tá? Aquelas partes da planta seca, tipo o caulezinho do milho, né? Que é aquela tripinha, né? Aqui a palha aqui, esses talos de cana, né? Então isso aí, se o fogo tocar, queima dentro. Então, se alguém constrói, deve construir usando materiais excelentes. E Paulo está dizendo que ele está construindo com ouro, prata e pedras preciosas. Ele está lançando o fundamento que é Cristo, e ele está trazendo o melhor do Evangelho, da santidade, da glória de Deus para aquela igreja. Cristo Jesus, o Senhor. Tudo que Paulo fala, nós pregamos a Cristo crucificado. Tudo se arremete a Cristo, sua cruz, sua obra redentora em todos os assuntos. Agora, os que vierem edificar sobre esse alicerce que é Cristo, tem que ver como é que vai construir. Por quê? Porque da maneira que alguém construir, tudo será passado pelo fogo. Olha para mim. Toda a sua vida vai ser passada pelo fogo de Deus, o fogo da santidade de Deus, o fogo do Evangelho de Deus. E tudo que não for Cristo crucificado vai ser destruído. Tudo na sua vida que não for Cristo crucificado vai ser destruído. Meus irmãos, que terra, que terra. Tudo em nossa vida que não for Cristo crucificado, tudo em nossa vida que não for o verdadeiro Evangelho, vai ser destruído. Tudo. Só vai ficar em pé aquilo que é material nobre: ouro, prata e pedras preciosas. A minha pergunta para você: primeiro, a aplicação do texto está falando para pastores. Aquilo que o pastor vem e ensina, aquilo que o pastor vem e faz. Que material esse pastor está usando? Ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha? O que ele está usando? Olha, irmãos, no dia da segunda vinda de Cristo, porque o dia o provará, a expressão o dia, também é usada no capítulo 1, é o dia da segunda vinda de Cristo. Todo o ministério será provado pelo fogo. A vida do pastor será provada pelo fogo. A vida da igreja será provada pelo fogo. Tudo que acontece na igreja vai passar pelo fogo do Evangelho, da santidade de Deus. Tudo vai ser passado pelo fogo. Eu estou usando o melhor material que existe: ouro, prata e pedras preciosas. Mas é interessante que Paulo está usando ouro, prata e pedras preciosas. Mas a igreja de Corinto como é que está? Então veja, Paulo está edificando a igreja. Mas eu quero dizer para você que você também está edificando a sua vida espiritual. Então existem duas aplicações aqui. A aplicação para o ministério pastoral, o que os pastores estão usando. Pastores estão usando filosofia, que é palha, né? É o nosso contexto. Filosofia, psicologia positiva, entretenimento, culto à personalidade, tudo isso vai ser queimado completamente. Agora, pastores que estão pregando a Cristo crucificado, glória a Deus. O fogo vai vir sobre ele, tem que vir, e vai vir sobre todo mundo, mas a obra vai ficar de pé, porque pregou a Cristo crucificado. Esse é o teste que todo pastor vai passar. Todo pastor, toda igreja, todo ministério, e tudo que não for Cristo crucificado, totalmente consumido. Agora lembra, você também está edificando a sua vida. Paulo está pregando o Evangelho. Não dá para melhorar Paulo. Não dá para ter um pastor melhor, não dá para ter uma pregação melhor, não dá para ter um ensino melhor, não dá para ter um caráter melhor, não dá para ter uma índole melhor, não dá para ter atitudes melhores, empenho melhor, esforço melhor do que o de Paulo. E as igrejas
também está construindo a sua vida espiritual. Paulo está distribuindo o melhor material. Eles estão abrindo mão do Evangelho para catar psicologia positiva, entretenimento, cultura, a personalidade, filosofias, indolência, carnalidade. É isso que eles estão lançando mão. E a pergunta que eu faço para você é essa: qual material você está edificando a sua vida espiritual? Qual material você está edificando o seu caráter, o seu temperamento? Tem transformação aí? Ou você é uma pessoa muito parecida com aquela antes de ter conhecido a Cristo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Essa é a pergunta que eu preciso fazer. O texto nos chama a profunda reflexão. Por quê? Porque, irmão, tudo vai passar pelo fogo. Ninguém escapa disso, ok? Não há ninguém que vai escapar disso. É interessante que madeira, feno e palha, você não precisa fazer nada, ela está em cima do chão aí, você sai na rua e compra. Agora, ouro, prata e pedras preciosas é suor, e é um trabalho que todo pastor deve fazer. Ele deve garimpar as escrituras sagradas, ele deve estudar. São dias, são semanas, dezenas de horas num texto, até que esse texto venha todo para você, e você possa extrair o melhor dele, para a glória de Deus, para o crescimento do povo de Deus. Então é trabalho, pesquisa, leitura. Eu, quando vou preparar um estudo para cá, aqui para a igreja, eu tenho pelo menos aberto diante de mim 6 comentários bíblicos. 6 livros estão abertos diante de mim, e eu estou lendo aqueles livros. Um único livro tem 1.300 páginas, desse livro de 1 Pedro. Então você vai fundo no texto, você consulta pessoas, você lê o texto, você analisa o texto, você vai no original grego, você estuda o texto para trazer o melhor. Então, meu irmão, aqui está o labor que todo pastor deve fazer: trazer o melhor para o povo de Deus, edificar a igreja sobre Cristo Jesus, usando ouro, prata e pedras preciosas. Versículo 13: sua obra será mostrada naquele dia, porque o dia trará luz, pois será revelado pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Aí o dia da segunda vinda, ok? Vai provar a obra de cada pastor, de cada ministério, de cada cristão. Tudo será passado pelo fogo na segunda vinda de Cristo, ok? A segunda vinda vai ser o dia de sabermos quem de fato é o pastor de verdade. A gente já consegue ver alguma coisa assim. A palavra de Deus já mostra para a gente que é um verdadeiro pastor, que é um falso pastor. As tentações, as lutas, os problemas já revelam os ministérios, as igrejas. Nós temos, irmãos, a cada ano 3.000 igrejas fechando nos Estados Unidos. 3.000 igrejas fecham nos Estados Unidos. Todos os anos. Então, o que nós temos são igrejas que estão acabando, elas estão fundamentadas na personalidade de alguém, ok? Elas estão fundamentadas no entretenimento, na filosofia, enfim, estamos fundamentados em Cristo Jesus. O fogo vai provar, o fogo da segunda vida, mas hoje nós já conseguimos ver o que é uma verdadeira igreja. Uma verdadeira igreja que prega Cristo. Tinha um irmão conhecido, também aluno da faculdade, ele falou: pastor, na minha igreja, aqui em Águas Claras, mais de 2.000 pessoas nessa igreja. Tem meses que eu não ouço uma pregação no nome de Jesus. Eu não ouço o nome de Jesus. Tem cultos e cultos aqui, mensagens e mensagens aqui, e eu não ouço uma vez o nome de Jesus. Eu falei: sai dessa igreja.
saia, ela não está em Cristo. Ela não está em Cristo. E ele realmente foi lá e conversou com o pastor. Ele vai e conversa com o seu pastor. E diga para ele, pastor, diga o incômodo do seu coração. Ele foi, sentou com o pastor, conversou com o pastor, e disse, pastor, é impossível isso aqui estar acontecendo. Como é que a gente tem cultos e cultos e cultos aqui na igreja? E o nome de Jesus não é citado em pregações aqui. Tem pregador de fora, tem pregador de dentro, pregador de todo jeito. Ninguém fala de Jesus aqui. Tem alguma coisa errada, o pastor não ouviu e pegou isso aí. Está certíssimo. Um crente verdadeiro não vai conseguir ficar num lugar desse. Ah, pastor, mas tem 2.000 pessoas, tem uma estrutura extraordinária, tem foto, tem fumacinha, tem luz, tem tudo. Gente, isso não indica absolutamente nada. Uma verdadeira igreja não é aquela que tem estrutura, fumacinha, personalidade, é aquela igreja que está pregando Cristo crucificado, de verdade. Essa é uma verdadeira igreja. Ela pode estar lá no interior do interior, com as pessoas mais simples, a maioria analfabeta, lê só o que está na Bíblia e olha lá, tropeçando aqui e ali, mas estão vivendo Cristo, estão pregando Cristo, estão anunciando Cristo de verdade. Essa é a igreja verdadeira. A gente se impressiona com aquilo que Deus não se impressiona. Quando você olha o livro de Apocalipse, as igrejas maiores, mais ricas e poderosas, são as igrejas mais longe de Deus. Na realidade, a pior igreja, onde não tem nem crente, Laodiceia, é a igreja mais rica, tem mais estrutura e mais poderosa. E Jesus está do lado de fora batendo na porta da igreja pedindo para entrar. E a igreja mais fraca, mais pobre, passando grandes necessidades e perseguições, Jesus diz, eu sei que você tem a testemunha fiel. Você tem sido fiel. Você tem sido fiel. Então a gente se impressiona com o exterior. Como disse Deus para Samuel, Samuel, eu não vejo como eu me ver. Você vê o exterior, eu peso o coração. Então a gente tem que ter muito cuidado aqui. Igreja verdadeira não se olha pela estrutura, se olha pelo que de fato está sendo pregado naquele culto. Se de fato Cristo é o centro do ensino, das músicas, da adoração, da mensagem pregada ali, aí nós vamos ver de fato se ali tem uma igreja verdadeira. Versículo 16: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aqui Paulo traz outra imagem, não mais de um prédio, mas agora ele traz a imagem do templo de Jerusalém, só que não do templo, mas ele traz a ideia do Santo dos Santos. Vocês são santuário de Deus, vocês são a habitação do Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita em vocês. Vocês não sabem que são santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês. Aqui é a habitação do Espírito como corpo, como coletividade. No capítulo 6 ele vai dizer que Deus habita em cada cristão verdadeiro, individualmente. Então veja, quando nós somos igreja, Cristo está aqui, presente aqui em nosso meio, mas Cristo vai em cada cristão verdadeiro. Então quando nos reunimos, Cristo se faz presente. Quando estamos sós, Cristo habita em cada cristão verdadeiro. Então essa ideia que maravilhosa, vou desenvolver isso mais lá para frente, ok? Vocês não sabem, é uma expressão de muita frustração. Paulo está extremamente frustrado com essa igreja. Vocês não sabem, ele vai usar essa expressão, vocês não sabem, 10 vezes nesse livro. Paulo usou essa expressão em todas as suas cartas, 11 vezes. 10 vezes nesse livro. 6 delas no capítulo 5. É a grande frustração de Paulo, ver esse pessoal envolvido com imoralidade sexual. Grande frustração de Paulo. E a primeira vez que ele cita é essa: vocês não sabem que vocês são santuário de Deus, onde Deus habita e que o Espírito de Deus habita em vocês. E aí o alerta se faz, versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Olha, uma coisa é quando você começa a construir usando material errado. Se você
usar material errado, você vai passar pelo fogo. Ok? O fogo vai passar na sua vida. Mas uma coisa é quando você destrói a igreja. E como é que esse povo está destruindo a igreja? O contexto nos diz: divisões. Eles estão dividindo a igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Estão dividindo a igreja. Quem encabeça divisões será destruído. Quem participa de divisões será destruído. Quem destruir a igreja de Deus não vai se ver como pastor da igreja. Vai se ver como o supremo pastor, que é Cristo Jesus. Deus é que vai destruir. Deus o destruirá. Por quê? Porque a igreja é sagrada. Porque a igreja vale o sangue de Jesus. Jesus vai dizer: se alguém fizer tropeção desses pequeninos, é melhor, o juiz é menor se suicidasse. Se pegasse uma grande pedra de moinho, amarrasse o pescoço e atirasse na profundeza do mar. O juiz é menor para o suicida do que para aquele que faz tropeção desses pequeninos. Olha, não se briga com a igreja. Não se briga com a igreja. Não se pode achar que a igreja é um comércio ou é qualquer coisa. Eu posso dividir, não, aquela igrejinha ali e tal, então eu vou passar por cima, eu vou dividir, eu vou falar mal, eu vou esculhambar com tudo. Não é assim. Quem faz isso é Deus que toma as dores. Essa pessoa não vai se ver com o diabo, essa pessoa não vai se ver com homens, essa pessoa vai se ver contra o próprio Deus. É Deus quem destruirá. É Deus quem vai destruir. Então a gente tem que ter cuidado, porque por um lado, a obra de cada um vai ser provada pelo fogo. E essa obra, quando for provada pelo fogo, vai mostrar aquilo que foi falado, pregado, anunciado e construído. Agora, quando alguém destrói a igreja, divide a igreja, participa de divisões, faz divisões, lembre, irmão, olhe bem para mim, Deus não quer e Deus não envia ninguém para dividir uma igreja. Quem quer dividir a igreja é o diabo. Quem vem para dividir a igreja são filhos do diabo. Nunca entenda de outro jeito, porque a Bíblia nos mostra assim: alguém que divide a igreja, Deus vai destruir essa pessoa. Não apenas agora, Deus vai destruí-la eternamente. É eternamente isso aqui. Isso aqui não é uma disciplina, não é uma palavra usada para disciplinar alguém. Uma palavra para destruição eterna no inferno. Então isso não é brincadeira. Igreja é coisa séria. Porque, como Paulo vai dizer em Atos 20, a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. A vida da igreja, de cada crente, do corpo de Cristo, custou a vida de Cristo naquela vida. Deus tem um zelo pelo seu povo. E não importa se é uma igreja grande, se é uma igreja pequena, não importa se está em um palácio ou debaixo de uma jaqueira. É a igreja, Cristo é o centro, o evangelho que está anunciado ali, os salvos em Cristo estão ali a comunidade do Espírito. Meu irmão, a gente tem que fazer o melhor ali para Cristo e para aquele povo. A gente tem que servir o melhor uns aos outros. E se você vai fazer um trabalho na igreja, você vai fazer o melhor, porque você está servindo a Cristo. De igual maneira, você também é um garçom. Não é só o pastor que é um garçom, você também é um garçom. Não é só o pastor que é um construtor, é você também que é um construtor. Não é só o pastor que é um plantador e um regador, você também, meu irmão, está plantando e regando. Então você vai fazer isso e vai fazer isso com excelência. E aqui tem outra lição para mim e para você: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Nós precisamos de trabalhadores, regadores, plantadores, evangelistas, pessoas que vão servir com o melhor. E lembre, a igreja pertence a quem? A Cristo. O seu irmão pertence a quem? A Cristo. Você pertence a quem? A Cristo. E quando você serve o seu irmão e a igreja, você serve a quem?
varrendo o chão, seja lavando um prato, seja pregando o Evangelho, você está servindo a Cristo. Então, se você vai fazer o melhor. O melhor. Porque você está fazendo para Cristo e para o povo a quem Cristo ama e deu a sua vida na cruz. Vamos ficar de pé e orar ao nosso Senhor. Que desafio esse texto para nós.